Olá, tudo bem? Então, esse é o segundo vídeo do projeto Ciência Revela Deus. Esses vídeos eles têm por objetivo mostrar que a ciência não anula Deus. Muito pelo contrário, a ciência ela prova a existência de um Criador. Como a gente abordou no primeiro vídeo, você pode estar acessando o link, quem não assistiu, e ver que naquele vídeo foi abordado a lei de Lavoisier e a lei da biogênese. E essas duas leis estão em perfeita harmonia com a ideia de um Criador. E acabou conflitando nessas duas leis científicas com a teoria da evolução. Então, se você não assistiu, assista o primeiro vídeo, que esse segundo é uma continuidade. Nesse segundo será abordado a energia livre de Gibbs. A energia de Gibbs ela foi determinada por um físico, matemático e químico norte-americano, Joseph Willard Gibbs, em 1883. Essa energia livre de Gibbs ela é uma grandeza termodinâmica e o objetivo dela é prever se a reação química vai ser espontânea ou não espontânea. Como você pode ver aí na tela, a equação dele, né, de Gibbs, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Então eu vou estar explicando um pouco o que é isso. Né? O ΔG é essa energia livre de Gibbs, que depende do ΔH. O que é ΔH? Né? Quem lembra da aula de química é a variação da entalpia. O que isso significa? Entalpia é a energia das ligações químicas. Então, numa reação química, a gente tem os reagentes e tem os produtos. Né? Vamos pegar, por exemplo, o etanol. O etanol é uma molécula orgânica. Quando ela sofre combustão, ela é transformada o reagente em produto, que é CO2 e água. Então, se for somar a energia das ligações químicas dos produtos CO2 e água e comparar com a do reagente etanol, a energia dos produtos é menor, porque uma grande quantidade de energia é liberada na combustão. Então, isso é entalpia. E a gente vê que a combustão do etanol é um processo espontâneo. Por quê? Porque liberou energia e os produtos têm menos energia do que os reagentes. A variação, o ΔH no caso, é negativo. E todo ΔH negativo, ele torna a reação espontânea, certo? O T da equação é a temperatura na escala de Kelvin, escala absoluta. E o ΔS, o que é que significa? É a variação de entropia. Entropia tem a ver com desordem do sistema. A segunda lei da termodinâmica diz que todo sistema tende ao caos, tende à desordem. Porque para mim organizar átomos e organizar moléculas tem um custo energético. E para desorganizar é liberada energia. Então, as moléculas, quando elas vão para um estado de desordem, elas liberam energia. E as moléculas elas são mais estáveis quando elas têm o máximo de estabilidade com o mínimo de energia. Então, essa desordem ela torna a reação também espontânea, certo? Então, já foi analisado o ΔH e o ΔS. Então, se a equação, né, o somatório dos termos dela, o ΔG, que é a energia de Gibbs, ficar negativo, significa que essa reação é espontânea. E se ΔG ficar positivo, significa que ela é uma reação não espontânea. Então vamos analisar o que diz a teoria da evolução. A teoria da evolução ela postula que moléculas simples, como água, amônia, hidrogênio e metano, que faziam parte da atmosfera primitiva, né, lá no início, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, isso que a evolução postula, essas moléculas simples começaram a reagir entre si, junto com a radiação ultravioleta, formando moléculas maiores. Essas moléculas foram se acumulando nos mares e, por sua vez, foram reagindo
entre elas, se tornando um conglomerado orgânico, formando daí chamados coacervados. Depois formou-se a primeira cadeia DNA, surgiram daí as bactérias, protozoários, fungos, o reino vegetal, o reino animal, primeiro os invertebrados e depois os vertebrados, que é peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, é um resumo bem resumido do que postula a teoria da evolução. Mas será que esse processo é um processo espontâneo? Então, como a gente já analisou, segundo Gibbs, por um processo ser espontâneo, né, por uma reação acontecer sem nenhuma intervenção, tá, a energia dos produtos tem que ser menor que a energia dos reagentes e a organização, né, dos produtos também tem que ser menor do que dos reagentes. Caso contrário, a reação é não espontânea. Isso a gente já abordou. Então, o que acaba acontecendo? Na questão do ΔH, que é o primeiro termo ali da equação de Gibbs, a gente observa que moléculas simples, como água, metano, hidrogênio e amônia, se transformando em grandes cadeias carbônicas, né, a gente vê que as ligações dessas cadeias carbônicas a energia das ligações são muito maiores do que a energia de moléculas simples. Então, em termos de ΔH, o balanço dessa reação, o ΔH seria positivo. Porque se eu submeter uma molécula orgânica à combustão, ela vai liberar CO2 e água e energia. Então, a gente observa que a energia das moléculas orgânicas é muito maior do que de moléculas inorgânicas. Então, na questão de ΔH de entalpia, a evolução ela é inviável. Referente ao ΔS, que é a entropia, uma molécula de carbono, aliás, uma molécula de DNA, ela tem em torno de 5.000 carbonos, a menor. Então a gente observa que moléculas orgânicas, né, tipo uma cadeia de DNA, ela tem um alto grau de organização. E esse alto grau de organização, ela exige um custo energético. Então, é um processo não espontâneo. Para mim formar uma molécula organizada com cada átomo no seu devido lugar, tem que ter um fornecimento de energia, tem que ter um processo de organização. Isso não acontece espontaneamente. Então, a gente observa, né, concluindo com isso tudo, que a evolução frente à entalpia e à entropia, ela é considerada não espontânea, porque ela vai contra, né, essas leis científicas, certo? Mas a Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas e criou cada um segundo a sua espécie. Deus criou as coisas em perfeito estado, em perfeita ordem. Quando entrou o mal, começou a desordem, começou o caos. Então a gente vê que a questão da segunda lei da termodinâmica, que fala de desordem e de caos, está em perfeita harmonia com a ideia de um Criador que fez todas as coisas perfeitas e que, quando entrou o mal, começou o processo de desordem, né? E essa lei da termodinâmica, ela conflita com a evolução, porque a evolução ela postula totalmente o contrário, como a gente já observou aqui. Outro fato interessante que eu comentei, que na atmosfera primitiva tinha amônia, água, hidrogênio e metano. Não tinha oxigênio, não tinha O2 e muito menos O3, que é o ozônio. O O3 ele é formado a partir do O2, do oxigênio. E hoje a gente tem O3, o ozônio, né, a chamada camada de ozônio, que está em torno de 12 a 32 km de altitude. E ela tem um papel extremamente importante para a vida na Terra. Sem a camada de ozônio, a vida na Terra seria inviável, ela seria totalmente destruída. Por quê?
existem o raio ultravioleta, UVA, UVB e UVC. O raio UVA, ele hoje, né, ele atinge a Terra com uma grande intensidade, porque ele não é absorvido pela camada de ozônio. Só que ele tem pouca energia, ele não causa tanto dano aos seres vivos. O UVB, por sua vez, ele é 1000 vezes mais energético que o UVA. E parte dele é absorvida pela camada de ozônio. Já o UVC é o mais nocivo, o mais forte, e ele é totalmente absorvido pela camada de ozônio. Então, supondo que a teoria da evolução fosse verdadeira, quando as moléculas orgânicas começassem a se desenvolver, né, para formar seres superiores, porque a própria teoria da evolução postula que seres vivos é que começaram a produzir o oxigênio a partir de meios para retirar energia, né, da biosfera. Então, o que acaba acontecendo? Esse oxigênio que existe hoje foi proveniente desses seres vivos. Mas como é que esses seres vivos iam ser formados se a radiação ultravioleta ia torrar toda a matéria orgânica? Então, sem ser vivo, não teria oxigênio, que não teria ozônio. Mas sem ozônio também não conseguiria produzir o primeiro ser vivo. Então a gente vê ali uma sinuca de bico. Não tem como ter ozônio sem ter o ser vivo, mas sem o ser vivo também não ter o ozônio, né? Então a gente viu que realmente o planeta Terra foi algo planejado, colocado cada item no seu devido lugar. Por exemplo, o ozônio, aqui para nós, na superfície, é tóxico, mas a 30 km de altitude ele é extremamente importante e indispensável para a manutenção da vida aqui na Terra. Outro fato interessante, né, é que, como eu comentei, né, que Deus criou todas as coisas. E a Bíblia fala que a mulher foi tirada do homem, da costela do homem. E isso, se for analisar geneticamente, está correto. Por quê? O 23º par de cromossomos, no homem é o XY e na mulher é o XX. Esses cromossomos determinam a sexualidade. O homem, né, como já disse, tem o Y e a mulher tem o X. Então, dizer que a mulher foi tirada do homem está em perfeita harmonia com a genética, porque o homem tem tanto o X como o Y. Mas dizer que a mulher, aliás, dizer que o homem foi tirado da mulher seria impossível, porque a mulher não tem cromossomo Y. Então, quando a Bíblia relata que Deus tomou a mulher do homem, isso está em perfeita harmonia com a genética, mostrando que realmente isso é possível, né, geneticamente. Então, para hoje seria isso, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário ou tem alguma sugestão, fique à vontade, pode colocar ali que a gente vai estar respondendo na medida do possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo.